Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, entendimento da tua palavra para todos nós que estamos aqui na primeira igreja e para aqueles, ó Pai, que estão conosco através das redes sociais. Ó Pai querido, Pai amado, dai-nos a tua direção, ajuda-nos, Senhor, e guia-nos sempre através do teu Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: a humildade e a fé andam juntas. Como introdução a esta palavra, eu quero também ler com vocês em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus é Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Irmãos, a oportunidade de termos acesso ao favor de Deus, que nós chamamos de graça, que significa favor não merecido, é mediante ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário.
através desse sacrifício, esta graça, esta possibilidade se estendeu a todos nós de nos achegarmos livremente ao Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui o apóstolo pergunta: onde está a jactância? A jactância significa a soberba. Aquela pessoa que diz: veja como eu sei fazer, veja como eu faço as coisas muito bem. Então, na verdade, esta pessoa que é jactante, esta pessoa que é orgulhosa, esta pessoa que é soberba, ela não tem fé. Porque a fé, ela já nos leva para a humildade, e a humildade já nos leva para a fé. Porque nós entendemos algo que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E quando você entende que você depende de Deus, que tudo que você vai fazer precisa ser na direção de Deus, então você será uma pessoa humilde. Você será uma pessoa que seguirá a direção de Deus para a sua vida. E este presente não é somente para os judeus, mas também para os gentios, todos os povos da terra que não são descendentes do povo de Israel. Então esta bênção, ela nos alcança. Nós já sabemos disso, porque nós acabamos de ler Romanos. Mas compreenda que na época do nosso texto principal, que fala sobre a mulher cananeia, as pessoas não tinham essas informações. Jesus estava falando algo, como eu mostro sempre para vocês, ele usava situações do dia a dia para poder ensinar as coisas eternas. As pessoas não tinham essa informação que eu acabei de passar para vocês, que todos nós temos livre acesso a Deus, que todos nós podemos buscar o favor de Deus, a bênção de Deus. Mas aí, aqui neste contexto, uma mulher, mesmo sem ter essa informação, ela tinha uma notícia: Jesus Cristo, ele liberta aqueles que estão possuídos por espíritos maus. Jesus Cristo, ele cura estas pessoas, e as pessoas voltam a ser pessoas do convívio social. Ela ouviu esta mensagem, mesmo ela sendo de uma nação vizinha, de um povo vizinho, ela ouviu a notícia de que Jesus estava realizando coisas extraordinárias, chegou até ela. E veja que no nosso texto principal, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. Talvez Jesus quisesse se retirar um pouco, talvez Jesus quisesse tirar alguns dias de descanso, talvez Jesus quisesse ter um momento de ensinamento para os seus discípulos mais retirados, fora daquele circuito que ele fazia dentro de Israel. Os motivos podem ser vários, mas nós temos aqui o fato. O fato é que foi Jesus que foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ou seja, ela não era judia, ela era cananeia, ela não era hebreia, ela era cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, ou seja, gritou. A mulher vinha gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela sabia que havia um espírito mau no corpo da filha dela. Irmãos, presta atenção. A Bíblia, aqui nesse contexto, está falando que aquela menina estava sofrendo. Aquela menina estava em extrema dificuldade. Tanto é que a sua mãe foi buscar por ela. Mas ela foi buscar no lugar certo, em Jesus. E é isso, meus irmãos, que nós temos que entender. Ela tinha pouca informação. Ela não tinha como nós acesso à Bíblia. Mas com a pouca informação que ela tinha, ela foi buscar ao Senhor Jesus. Irmãos,
nós temos muito mais informação que esta mulher tinha. É por isso que nós temos que buscar mais ainda ao Senhor. Nós temos que estar mais ainda na presença de Deus. Nós temos que ter mais ainda compromisso de estarmos próximos de Jesus, porque nós temos todas as informações necessárias para fazermos isso. Então, meus irmãos, o que nós fazemos com a informação que nós temos? Nós usamos ela só no nosso pensamento ou nós colocamos ela em prática? Esta mulher, ela sabia do poder de Deus e ela colocou isso em prática. Ela foi pedir a Jesus a bênção, ela foi pedir a libertação da sua filha, mas ele não lhe respondeu palavra. Irmãos, nós temos várias passagens aqui nos evangelhos que Jesus respondia às pessoas, que Jesus mandava trazer as pessoas que estavam gritando, mas esta mulher, Jesus não falou uma palavra. Esta atitude assustou um pouco os discípulos. Veja só, os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Senhor, olha, essa mulher está gritando. Ali, ó, é um escândalo que essa mulher está fazendo. Despede essa mulher, dá atenção para esta mulher, converse com esta mulher. Irmãos, dá para perceber que a mulher incomodou. Dá para perceber que os apóstolos, os discípulos ficaram incomodados, porque provavelmente ela gritou por um período prolongado, porque o sofrimento dela era grande. Então ela não podia ir embora sem receber uma palavra de Jesus. Irmãos, entenda, aquela mulher estava buscando a libertação da sua filha, mas aquela mulher estava ali com um objetivo e com um propósito, algo que nós precisamos entender. Você não pode sair da sua casa e vir aqui para a casa de Deus à toa. Não, você tem que ter um objetivo e um propósito. Eu vou buscar o Senhor Jesus e eu sei que Jesus me responderá. Porque quando você coloca objetivos, irmãos, propósitos, você vai adiante. Você não sai à toa de casa, você não se arruma à toa, você não ora à toa, você não grita à toa, você não louva à toa. Você louva com propósito, você grita com propósito, você está ouvindo a palavra com propósito, e assim você vai permanecer firme. Porque o silêncio de Jesus não impediu a continuidade daquilo que ela foi fazer. Porque às vezes, irmãos, as pessoas, quando não tem a resposta no primeiro dia, ela não volta no segundo dia. Às vezes, quando a pessoa não tem a resposta na mesma hora, ela não volta na segunda hora. Mas entenda, é preciso perseverar. Olha a lição desta mulher, ela não parava de buscar ao Senhor Jesus, de andar atrás de Jesus e de gritar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já deu a resposta aos discípulos. Os discípulos ficaram quietos. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Adorou significa que ela se ajoelhou diante dele. Então, esta mulher que vinha gritando, ela foi ganhando velocidade até chegar à presença de Jesus, assim, ó, pertinho de Jesus. E ela se ajoelhou no chão, no pó. Ela se ajoelhou e o adorou e disse: Senhor, socorre-me, eu estou precisando de socorro, eu estou precisando de ajuda. Uma pessoa que está desesperada, ela tem estas atitudes, e essa mulher demonstrou o tamanho do seu desespero.
Jesus respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, preste atenção, a fé, ela é acompanhada da humildade. A pessoa soberba que acha que tem direito, ela acaba se perdendo diante de Deus. A pessoa que vem na humildade dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor faz, porque o Senhor pode, o Senhor é o Todo-Poderoso. Esta pessoa, ela já vem buscando ao Senhor, esperando a resposta que vem do Senhor. Ela não vem dizendo assim: olha, eu tenho direito de receber, o Senhor tem que fazer na minha vida, porque o Senhor tem que me dar, o Senhor não pode me deixar passar esta vergonha, o Senhor não pode me deixar viver desse jeito. Isso não é oração, isso não é pedido de socorro, isso não é súplica. Quando é que alguém pede socorro? É quando ela não consegue fazer aquilo que outra pessoa consegue. A outra pessoa, ela vai conseguir me ajudar de uma forma. Quando você, por exemplo, acontece um incêndio, nós ligamos para o corpo de bombeiros, porque no incêndio nós não somos preparados para apagar o incêndio. Nós não somos preparados. Então é preciso ter a pessoa preparada. Então, quando alguém pede socorro ao corpo de bombeiros, é porque a situação, ela fugiu ao controle. Então, esse pedido de socorro da mulher cananeia era porque a situação tinha fugido do controle dela, mas ela estava ajoelhada diante daquele que pode controlar qualquer demônio, qualquer espírito mau, qualquer tribulação, qualquer dificuldade. Ele é o Todo-Poderoso. É o que a Bíblia diz, irmão. Então era isso que ela estava buscando. Só que ela não teve uma boa resposta. Irmãos, se fossem muitas pessoas que eu conheço e conheci ao longo da vida, elas iriam embora. Assim, não. Que isso? Você ouviu o que ele falou? Olha o que ele falou. É por isso, irmãos, que muitas pessoas não permanecem na presença de Jesus. Porque aquela mulher ali, ela não foi ali para ouvir alguma coisa, ela foi em busca da libertação da sua filha, você compreende? Então aquilo que Jesus falou, para ela entendeu que Jesus estava falando de uma maneira que talvez eu não entendesse, que talvez a maioria das pessoas não entendesse, mas ela entendeu de um jeito muito bom, e ela respondeu: sim, Senhor. Quando você está diante da presença do Todo-Poderoso, começa dizendo: sim, Senhor, sim, Senhor. Você quer receber algo de Jesus? Então é sim, Senhor, sim, Senhor. Eu concordo com o Senhor está certo, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu estou aqui, em outras palavras, para receber as migalhas que caem dessa mesa do povo que o Senhor veio para eles, mas a migalha já resolve o problema da minha filha. Isso é humildade. Esta é uma lição de humildade e fé, porque ela sabia que Jesus tinha o poder e tem o poder, mas ela estava disposta a receber a bênção. Ela não estava se importando se ela tinha que ter uma lição antes, ou se ela teria que mostrar humildade. Ela não estava se importando com isso. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Porque muitas vezes as pessoas, elas não querem passar pela humilhação. Elas não querem passar por um momento onde ela está sendo diminuída. Mas o que nós aprendemos neste ano de 2025 com a Igreja do Evangelho Quadrangular? O nosso tema do ano é que ele cresça. Então, aquilo que aquela mulher fez de se ajoelhar diante de Jesus e dizer: socorre-me, Senhor, eu preciso do teu socorro.
eu não sou capaz de livrar a minha filha, mas o Senhor é. Aquele pedido de socorro veio acompanhado de humildade. Sim, Senhor, eu só quero um pouquinho, eu só quero a libertação da minha filha, e eu sei que o Senhor pode me dar esse pouquinho. Não vai faltar para o seu povo, não vai faltar para os israelitas, mas eu só quero um pouquinho, mas eu quero este pouquinho, eu vim buscar e eu vou levar. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Por que a fé dela era grande? Porque ela tinha humildade. Irmãos, a relação da fé com a humildade, ela é total. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver em várias ocasiões que aquelas pessoas que começavam a achar que elas eram poderosas, elas caíram, elas se foram envergonhadas. E aquelas pessoas humildes que pareciam que não tinham nada, o Senhor foi exaltando, o Senhor foi abençoando, o Senhor foi entregando. Eu vou dar um exemplo para vocês. O rei Saul já estava coroado, estava dominando Israel, era ungido do Senhor, tinha tudo. E ele estava esperando o profeta Samuel. Só que ele falou assim: o profeta está demorando muito. O povo começou a reclamar e o povo começou a ir embora. E aí o rei falou assim: não, peraí, antes que o povo vá embora, deixa que eu mesmo vou fazer o sacrifício, eu vou fazer o papel de Samuel. E aí ele foi lá e fez por conta própria aquilo que não lhe era permitido fazer. E a Bíblia diz que o Senhor o rejeitou. O Senhor não quis mais. Por quê? Ele simplesmente, porque ele era ungido de Deus, ele era rei de Israel, ele achou que ele podia fazer qualquer coisa sem consultar o Senhor. Pelo outro lado, o rei Davi, quando ele assumiu, antes dele ir para a guerra, ele consultava o Senhor: é para eu ir para a guerra? Aí o Senhor respondia: sim. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava: Senhor, é para eu fazer isso? Aí o Senhor respondia, e ele fazia. E nas vezes que ele desobedeceu, ele foi punido. Então eu quero mostrar para vocês que, enquanto você mantiver a sua posição de fé, você vai ter humildade, porque você crê na palavra que vem de Deus. Você acredita naquilo que Deus vai falar. Sim, Senhor, mesmo que aquela palavra foi uma palavra dura para aquela mulher, ela concordou. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas, comem das sobras. Eu quero as sobras. Porque ela não ia ir contra a palavra de Jesus, porque ela tinha fé. O que é fé? É acreditar na palavra de Deus. Isso é fé. E aqui, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus devolveu a palavra para ela e falou: seja feito como tu desejas. E aconteceu. E isso foi só a migalha, mas foi a palavra que sai da boca de Deus. Hoje, se você estiver buscando ao Senhor com objetivo, com propósito, aceite a palavra de Deus, aceite aquilo que vem de Deus para você, mesmo que no primeiro momento pareça que aquilo é algo humilhante, pareça que aquela palavra seja uma palavra que te ponha para baixo. Mas entenda, meus irmãos, se nós temos fé, nós temos humildade de suportar, de seguir, de ir adiante. É por isso que muitas pessoas recebem de Deus aquilo que elas estão buscando, porque elas têm humildade de esperar, humildade de ouvir, humildade de participar, humildade de dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu estou buscando ao Senhor e eu vou continuar buscando. Você compreende isso?
Porque isso é algo que vem de Deus para a sua vida. Porque a maioria das pessoas prefere achar que ela não devia ouvir aquilo. Ah, mas por que eu tenho que ouvir isso? Por que eu tenho que ouvir aquilo? É porque sai da boca de Deus. Se você está na direção de Deus, talvez uma palavra que você achou que foi uma palavra agressiva, talvez uma palavra que você achou que foi uma palavra que te botou para baixo, reflita melhor sobre a palavra e diga: sim, Senhor, Tu sabes tudo, Pai. Eu sei que o Senhor tem a direção certa para a minha vida. Eu tenho fé no Senhor. Eu creio no Senhor. Por isso eu vou permanecer firme na minha caminhada. É um relacionamento com Deus. É um relacionamento com o Senhor. Porque às vezes, irmãos, o nosso clamor até chama a atenção dos nossos irmãos. Às vezes o problema que nós estamos passando comove muitas pessoas. Só que aquela mulher, ela não estava preocupada em comover, em chamar a atenção dos discípulos, mas sim do Senhor Jesus. Irmãos, os discípulos, se fosse por eles já tinham curado a mulher no caminho. O que é a mulher? Ah, então tá bom, recebe, libertação. Eles já tinham abençoado ela antes, porque ele não queria nem que ela chegasse perto. Mas Jesus chegou e primeiramente Ele deu uma palavra negativa. Por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Nem toda palavra que vem de Deus vai ser positiva. Deus pode dar uma palavra negativa, como deu para o rei Ezequias. Olha, põe a tua casa em ordem, porque você não viverá, você morrerá. E ele foi para a oração. Depois veio a palavra de novo ao profeta Isaías, e antes que ele saísse do portão, ele voltou e dizendo: olha, o Senhor disse que ouviu a tua oração e vai te acrescentar mais 15 anos de vida e a vitória sobre os seus inimigos. Mas a primeira palavra foi uma palavra negativa. Então nós temos que estar preparados, irmãos, se nós queremos algo de Deus, de receber também as palavras negativas, e temos que ter humildade de dizer: podem falar, mas a palavra final, ela vem de Deus. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar na presença do Senhor, eu vou estar aqui novamente. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero